Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vim refletir com vocês aqui um pouquinho sobre aquela promessa deixada por Jesus, que disse que estaria conosco, com cada um de nós, até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, né? E muitas vezes a gente, diante das dificuldades, quando a dor visita a nossa vida, né? Das vicissitudes do nosso dia a dia, a gente se questiona e a gente se pergunta muito como encontrar Jesus no nosso dia a dia, como encontrar. Muitas vezes a gente reza e continua com sentimentos difíceis, né? Muitas vezes a gente busca, a gente estuda e o coração ainda fica meio apertadinho. E sobre isso eu achei um texto tão lindo que eu queria compartilhar com vocês, que é um texto da autoria de Meimei, o Espírito Meimei pelas mãos de Chico Xavier, e está no livro O Espírito da Verdade. Se chama Encontro Marcado. E nesse texto, Meimei nos diz o seguinte: quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina: estarei convosco até o fim dos séculos. Acendeu-se-lhe a esperança no imo da alma. E certa manhã partiu à procura do mestre, a feição de corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Toda a vida, não obstante sentir que a fé aí brilhava entre cânticos reverentes e flores devotadas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome, com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe notou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia a gélida noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente, na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele, e fremente bradou: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga da angústia, e falou compassivo: Realmente, filho meu, estarei com todos em toda parte, até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do céu vespertino. Mas, na acústica do próprio ser, ressoavam para ele agora as palavras inesquecíveis: toda vez que amparardes a um destes pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. Texto maravilhoso em que a gente se encontra muitas vezes nessas palavras de Meimei, né? Buscando Jesus em lugares onde a gente às vezes não consegue encontrar. Ela conta aí a história da pessoa que foi procurar Jesus num templo, né? Numa casa religiosa, e ali vendo os cânticos de louvor, tudo o que acontecia, não encontrava, não tocava seu coração, ou através de escrituras sagradas, mas que mesmo assim ainda não conseguiam tocar o seu coração, mas que de repente ele se viu na oportunidade de atender, de socorrer, de ajudar uma criança necessitada que ele encontrou. E ali Jesus apareceu para ele, quando realmente o coração dele foi tocado pela caridade, né? Esse anjo que é a caridade, que nos leva de maneira mais rápida, que nos leva até Jesus, que nos leva às questões da divindade. Texto maravilhoso que nos faz refletir muito sobre a questão da religiosidade na nossa vida, no nosso dia a dia, né? O que Jesus espera de cada um de nós, né? O que ele queria nos trazer quando veio com a sua palavra de amor, quando veio com os seus ensinamentos. E muitos acreditam que encontrar com Jesus é cumprir rigorosamente aquela rotina de comparecer semanalmente num templo, ou de falar palavras que muitas vezes são da boca para fora por aí, citando trechos bíblicos.
quando na verdade nós encontraremos Jesus verdadeiramente através dos nossos atos, né? Quando a gente agir de acordo com aquilo que ele nos deixou. E o que é esse agir de acordo com o que ele nos deixou? Nós estamos falando aqui de caridade, mas caridade não aquela coisa simplesmente material, que é dar dinheiro para quem precisa ou pão a quem tem fome. Isso também é caridade, mas a caridade vai muito além disso. Ela envolve sim dar um socorro material, mas ela abrange também a transformação interior de sentimento, é dar amor, é buscar ter amor, é modificar aquilo que nós temos no mais profundo do nosso ser, né? É agirmos nos modificando, nos melhorando, sentindo aquilo que Jesus nos propôs através dos seus ensinamentos. E sobre isso tem também uma passagem maravilhosa no Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo 8, o capítulo 8, que se chama Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E no item 19 tem um trecho muito bonito que diz o seguinte: se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares, e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar. Subireis sempre, até que vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento, de vida no seio do Senhor. Isso aqui está assinado como um espírito protetor, 1861. Texto lindo, né? Que nos chama a atenção para essa necessidade do amor real, do amor verdadeiro. Para que mesmo quando a gente for atacado, e a gente sabe que mesmo que você busque fazer o bem, agindo bem, muitas vezes nós somos atacados porque as pessoas simplesmente não se viram atendidas nos seus desejos, naquilo que elas achavam certo. Mesmo assim, a gente tem que buscar perdoar, a gente tem que buscar entender cada um, a gente tem que buscar olhar muito para dentro de nós mesmos e agirmos de acordo com a nossa consciência, mesmo que muitas vezes não sejamos entendidos. A gente tem que ter a consciência tranquila e serena de que estamos fazendo o melhor que podemos, de buscarmos, mesmo quando atacados, mesmo quando nos olharem com pouco caso, com desprezo, mesmo quando a maledicência pegar o nosso nome, e a gente sabe que isso é muito comum, a gente tem que buscar ter olhos de amor, buscar ter olhos de serenidade, buscar compreender que cada um está no seu momento evolutivo, que cada um está na sua capacidade de percepção. E se a gente, graças a Deus, hoje tem uma percepção banhada nesses ensinamentos maravilhosos que a doutrina nos traz acerca do Evangelho de Jesus, que a gente possa se modificar, que a gente saiba perdoar, que a gente saiba entender aqueles que estão ao nosso redor, mesmo quando eles não tenham os mesmos bons olhos para conosco, que a gente possa manter o nosso coração leve, sem mágoas, respeitando sim aquilo que nós acreditamos como certo, mas perdoando, deixando passar e agindo proativamente na construção de um mundo melhor, levando amor aonde a gente estiver, levando aquilo que a gente acredite que é melhor, agindo da melhor maneira possível, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus, levando a nossa consciência tranquila e o coração cada dia mais modificado. Essa é a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês e mais uma reflexão, e a gente se encontra na próxima reflexão do nosso grupo. Beijo grande!